Olá para você que me acompanha, que satisfação estar mais uma vez na sua casa, no seu trabalho. Talvez agora você esteja na academia de ginástica e está ouvindo o nosso podcast, não importa, o que importa é estar conosco em mais uma edição do programa Controle Externo, esse programa que fala sobre a atividade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e sobre as pessoas que fazem o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acontecer. Sobretudo nesse ano mais que especial, acabamos de comemorar o nosso centenário no mês de maio, 100 anos de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nós já passamos dos 50, quase 60 programas Controle Externo, mostrando um pouquinho da carinha e da ação de cada uma das pessoas que fazem esse tribunal acontecer. Bem, é muito bom estar aqui, nós estamos transmitindo o nosso programa Controle Externo pelo nosso canal no YouTube, claro, como sempre, mas também pela televisão, para você que me acompanha na TV Alesp, toda sexta-feira às 21 horas e também em mais de 70 TVs câmaras espalhadas pelo estado de São Paulo e canais comunitários ligados à ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Obrigado pelo carinho da audiência e para você que me acompanha no podcast, para você que está comigo aí e acompanhando todos os conteúdos que o Tribunal de Contas faz, fica aqui o meu apoio e o meu apelo para que você apoie os nossos conteúdos, para que você continue a compartilhar. Nós recebemos muitos feedbacks e o nosso canal no YouTube é sempre um repositório muito importante de tudo aquilo que a gente faz. Além do nosso programa Controle Externo, do programa InovaCast, que eu já vou falar dele daqui a pouquinho, também as nossas sessões que acontecem às câmaras, às terças-feiras e às quartas-feiras, a sessão plenária, muitos conteúdos, lives, cursos, solenidades e muito mais. Vai lá no nosso canal no YouTube, assiste, eu sei que você vai gostar, você vai se inscrever e eu sei que além de gostar, você vai querer que mais gente veja. E aí o que faz? Curte e compartilha, ajuda o nosso trabalho a chegar a muito mais pessoas e que essas pessoas possam entender o papel importante do controle externo, a nossa atividade que dá nome a esse programa. E o programa desta semana conta com a presença já de uma querida amiga convidada que volta ao nosso programa, a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, junto ao nosso tribunal, a doutora Letícia Formoso Delcim Matuque Feres. Doutora Letícia, obrigado por estar aqui conosco mais um dia. É muito bom ter os convidados que voltam, significa que foi legal a conversa e a gente tem mais assunto para debater. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernando, e mais uma vez pelo convite. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e falar um pouco mais da nossa atuação no Ministério Público de Contas. Muito obrigado e já deixo aqui para as pessoas que vejam as nossas entrevistas anteriores, quem já passou por aqui, que tem coisa muito legal no nosso canal no YouTube. Mas, para quem não conhece a doutora Letícia, eu vou reforçar aqui, formada em Direito pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito da Infraestrutura pela Faculdade de Direito da AGV, Fundação Getúlio Vargas, e atuou na advocacia contenciosa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas no biênio 2023-2025. Está aqui conosco desde que o Ministério Público de Contas foi formado, já há 12 anos, né? 12 anos de Ministério Público de Contas aqui no nosso estado de São Paulo e é a Procuradora 2023-2025 desse biênio. Doutora Letícia, tem muita coisa acontecendo e eu sei que estar à frente do Ministério Público de Contas como Procuradora-Geral traz uma carga muito importante e relacionada também ao papel institucional, né? E eu queria começar falando sobre isso. A gente tem rodado um pouquinho o estado de São Paulo já há algum tempo, né, desde o ano passado, e eu fiquei muito feliz porque eu falo assim, olha, a doutora Letícia, ela respeita a história e ela é observadora do que acontece. Nós tivemos numa cidade recente, agora eu não vou me lembrar, se não me engano foi... você vai me dizer que a doutora vai lembrar bem. Foi aqui que eu comecei, Rio Preto? São José do Rio Preto. Então lembrei, São José do Rio Preto. Foi aqui que eu comecei a rodar o estado como procurador-geral no ano passado, enfim, e passando de novo pelas cidades, levando essa mensagem, levando o papel do Ministério Público de Contas e querendo aproximar dos jurisdicionados, né? Levando sempre, olha, está aqui o nosso QR Code, leva uma tela para mostrar o que a gente faz, como é que a gente pode estar junto, né? Como é que é esse papel institucional, né? Atuando como procuradora desde o início de que o MPC foi instalado, mas também sendo a porta-voz, né? Porque a cara que está ali é a doutora Letícia, ela que dá entrevista, ela que fala,
enfim, em nome da instituição. Como é que tem sido esses últimos, desde 2023? Então, como você muito bem colocou, né? Eu passei quase 10 anos à frente da 7ª Procuradoria, Sim. trabalhando com os processos. E aí agora eu passo por essa atividade de gestão, né, e de representar a instituição. E logo no começo eu já coloquei como intenção rodar o Estado e aproveitar essas oportunidades que os ciclos de debate nos proporciona, que é de conhecer a realidade. Então, eu passei quase 10 anos vendo os papéis. Óbvio, nós recebemos com muita frequência os jurisdicionados, conversamos, as portas do Ministério Público estão abertas para os jurisdicionados, então tive contato, a gente busca o máximo possível realmente colocar no nosso papel que ele represente a realidade. Mas é diferente estar ali no município, é diferente ter contato, inclusive com os agentes de fiscalização que têm um contato direto com o gestor. Regionais. Isso mesmo. Então, assim, conhecer as unidades regionais, conhecer o trabalho dessa equipe do tribunal que é tão qualificada, ouvir o ponto de vista deles, ouvir como eles enxergam o que está acontecendo ali, como eles enxergam a realidade ali do município. Então, essas idas aos ciclos de debates, elas são divididas em 2 partes. Primeiro, nós vamos até as regionais, né? Lá a gente tem um contato com o pessoal que atua ali, que está na ponta, e eles que são os responsáveis pela matéria-prima do trabalho do Ministério Público. Então, eles têm o contato direto com o gestor e transportam essa realidade para o processo que chega até nós. Então, para mim, eu fico muito contente com essa oportunidade de conhecê-los melhor, de ter esse contato. Uma segunda parte do ciclo, é o evento mesmo, né? E aí nós temos um contato com o gestor, conhecemos os prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, assessores, né, dessas 2 casas, do Executivo e do Legislativo locais. E aí também acho que é uma riqueza, né? Você ouve ali, olha, eu já, inclusive, você muito bem mencionou, né? Meu primeiro ciclo de debates foi em São José do Rio Preto. E agora nós voltamos a São José, fui pela 2ª vez, e ali até me colocaram numa situação, acho que já a pessoa até um pouco mais à vontade veio até conversar ali sobre o posicionamento do Ministério Público, querendo entender o porquê do nosso rigor ali. Então, assim, mas esse contato de explicar um pouco ali no olho o que é o nosso papel e a nossa atuação é muito importante. Então, esse contato direto com o gestor, porque o papel aceita tudo, mas você está ali, ouvir direto da fonte quais são as dificuldades, quais são os problemas, né? O que eles enfrentam ali no dia a dia é uma riqueza. Eu tenho certeza que eu vou sair desse processo muito melhor do que entrei. E aí um terceiro ponto também que eu gostaria de dizer, ali é uma oportunidade de divulgar o trabalho do Ministério Público de Contas. Eu vou até o jurisdicionado, a gente vai até nos ciclos, vai até o gestor, mas eu gosto de aproveitar porque eu estou ali para representar o órgão do qual eu faço parte, que é o Ministério Público de Contas. E apesar de nós termos já 12 anos aqui de casa, muitos ainda não conhecem o nosso trabalho, confundem as nossas atribuições com as atribuições do Ministério Público Comum, com o Ministério Público Estadual. Sim. Então, ali também é uma oportunidade de divulgar. Então, na fala que me cabe, por exemplo, nesse ano, eu aproveitei para levar uma cartilha apresentando o Ministério Público de Contas, a carta de serviços que nós oferecemos, qual é a nossa atuação e também como objetivo nos ciclos de debates do tribunal é levar temas que costumam gerar dúvidas, levar esse conhecimento, exercitar esse papel pedagógico. Eu tenho levado a contribuição do Ministério Público de Contas para isso, que é falar das nossas orientações interpretativas. Então, eu aproveitando os temas que são trabalhados nos ciclos, por meio desse QR Code que você mencionou, eu projeto e eles conseguem ali com o seu celular acessar o nosso site, acessar essa cartilha e lá ter acesso às orientações interpretativas que representam o posicionamento do nosso colegiado, a visão do Ministério Público de Contas sobre esses temas também que costumam gerar dúvidas. Eu acho muito legal, eu nunca tive a oportunidade de dizer isso lá. A gente está na correria, aí você vê o interesse de quem está do outro lado, ali sentadinho, acompanhando, que na hora que a tela entra e a senhora faz a menção de que, olha, tem material de interesse, etc. e tal, só vê os celulares subindo assim. As pessoas lá para pegar no telão bonito.
aquele QR Code para poder acessar. Então, eu sempre falo pro pessoal da nossa técnica, deixa mais um pouquinho, que o pessoal tá pegando. Então, mostra esse interesse, porque não há por que temer o Ministério Público, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante. Com certeza. Nós temos tratado muito da temática da inovação. Sim. E acho que a gente depois pode falar disso com mais calma. Mas uma das coisas que a gente vê é o medo do controle, né? É o medo, inclusive, da atuação do Ministério Público. A gente fala até de uma forma meio jocosa, mas que o Ministério Público seria duplamente chato, o Ministério Público de Contas. Mas, bom, na verdade, o medo, uma das principais causas do medo é a falta de conhecimento. Então, também quando eu apresento, para tudo. Então, quando eu apresento o nosso trabalho também, eu tento passar para o gestor que, na verdade, nós estamos do mesmo lado. Nós estamos do lado do gestor que quer acertar. E tudo que nós pudermos fazer para levar isso, para levar o conhecimento e levar os parâmetros que nós temos utilizado para esse nosso posicionamento, a gente tem colocado esse material à disposição ali com muita clareza, muita transparência, e a gente tem consciência da dificuldade. Nós temos consciência de que a maior parte do gestor quer acertar, está bem intencionado e que às vezes falta conhecimento. Então, todo o material que nós usamos, com a maior transparência, nós colocamos ali à disposição para aquele que está interessado, quer aprender, quer se aprimorar. E é óbvio que num processo democrático, nós exercitamos nosso papel como Ministério Público, mas há oportunidade do contraditório, há ampla defesa, e tudo isso, inclusive as peculiaridades do caso concreto, eu sempre reforço isso, elas vão ser consideradas pelos conselheiros, pelo colegiado da casa, no momento da decisão. Então, ali é o nosso ponto de vista. Mas tem outros aspectos que também vão ser considerados nesse processo. Então isso dá total garantia de que tudo vai correr como deve correr. Não vai ter nem mais para A, nem mais para B, absolutamente nada disso, vai correr. E essa questão pedagógica, doutora Letícia, que aí entra com a questão da inovação, ela é sempre, eu brinco assim, que ela é muito mais barata, né, de você ensinar e ajudar. Não é nem ensinar eu acho que é uma palavra muito pobre. Orientar como deve ser feito, do que corrigir algo errado. O trabalho é dobrado, né, de ter que... Aí a pessoa ela pode ser apenada, ela pode se explicar, mas se tiver esse papel, fala assim, olha, é melhor por aqui. A pessoa vai fazer o que ela quiser, né? E depois é responsável pelo que faz, obviamente. Mas não é muito mais fácil a gente poder estar ao lado, nesse sentido de orientar, mesmo que não seja o papel primário, do que lá na frente ficar corrigindo. E esse interesse é importante, do outro lado, em poder aceitar isso, falar assim, acho interessante, vamos ouvir, vamos trabalhar em cima disso. É mais ou menos isso, Com né? certeza. É melhor prevenir do que remediar. Sempre, já dizia a avó da gente, e sempre teve certa. Com certeza, certíssima. A sabedoria Exato. Já vai passando de geração em geração, nós sabemos isso melhor que ninguém. Exato. Mas nós torcemos, nós do Ministério Público de Contas, e a casa, os conselheiros, auditores, todos nós torcemos para que o resultado seja favorável, para que as contas sejam aprovadas. É muito melhor você se manifestar favoravelmente às contas do que apontar os erros. Então, esse trabalho prévio de orientação ele é fundamental. Então, se falta o conhecimento, se falta até uma estrutura ali, nós queremos facilitar o acesso a esse conhecimento e não estão faltando oportunidades para a divulgação desse conhecimento. Pois é, de toda maneira. Eu queria falar um pouquinho sobre inovação, né, doutora Letícia. Nós tivemos um exemplo muito exitoso, mas antes, é uma pergunta que eu acho que eu não fiz, né? Por que mexer nesse assunto? Então, esse assunto... Acho que eu nunca perguntei isso, Acho né? que não mesmo. Porque se você olhar, fala assim, não, mas o que tem? E nós já conversamos bastante sobre isso e temos projeto, inclusive, em parceria. Sim, né? sim. Por que falar sobre? Por quê? Como a gente foi parar nesse assunto de inovação, na verdade, né? Bom, primeiro, hoje inovar não é uma opção, é uma necessidade. Nós estamos numa nova era, a era da inteligência artificial. Então, ou nós embarcamos nessa nova era... Ou embarcamos. Né? Ou corremos o risco de ser extintos, ou pelo menos vamos nos tornar obsoletos. É verdade. Mas... na verdade, o tema da inovação chegou porque um dos gargalos, uma das principais dificuldades que os gestores públicos apresentavam para não inovar era o medo do controle. Então, um fator importante ali era o medo do controle.
Mais uma vez o medo. Mais uma vez o medo. Então, esse assunto chegou até, na verdade, o tema da reunião, a pauta de uma reunião em que eu fui envolvida, era desburocratização. Porque a lei do governo digital, ela traz como parâmetro para o aumento da eficiência, e esse é um foco do controle. Hoje, uma das nossas principais preocupações do Tribunal de Contas é a eficiência, esse é um importante parâmetro. Então, a lei de governo digital, que também é chamada de lei da eficiência, ela traz como um dos parâmetros para o aumento da eficiência a desburocratização. Então, num primeiro momento, eu estava numa reunião que a pauta era essa, a desburocratização e o risco de você digitalizar a burocracia. Dali surgiu a ideia da gente tratar, veio essa ideia do medo do controle. Por quê? O Tribunal de Contas, aí vou voltar um pouquinho para orientar o pensamento. O Tribunal de Contas, ele tem acompanhado a governança em tecnologia da inovação dos municípios. Ele tem acompanhado isso por meio do IGM. Uma das dimensões do IGM é o IGOV-TI, a governança em tecnologia da inovação. Ali, vários questionamentos são apresentados para os jurisdicionados, eles preenchem, e principalmente em matéria de regulação, se eles implementaram 3 marcos, por exemplo, que são importantíssimos para a inovação na gestão pública. O marco legal das startups, se foi regulamentada a lei de governo digital e a própria implementação da nova lei de licitações, que também trata de inovação de uma forma muito moderna e muito atual. Então, o Tribunal de Contas ele tem acompanhado essa temática e tem incentivado os municípios a inovar. Então, nós entramos nesse assunto até com esse papel de induzir e de acabar com essa barreira que é o medo do controle. Olha, não tenham medo do controle, nós apoiamos a inovação, inclusive acompanhamos a governança em TI por meio do IGM e nós também temos inovado e nós também estamos aqui internamente vivendo esse processo. Então, o assunto chegou mais ou menos por aí e dali ele se subdividiu e nós tratamos desse tema de algumas formas. Né? Nós tivemos em outubro do ano passado, no dia 23 de outubro de 2023, a edição do Inova São Paulo, um evento capitaneado pelo Ministério Público de Contas, na sede da Fiesp, no coração da Avenida Paulista, onde nós falamos sobre essa questão de desburocratização, de o que precisa ser feito, cidades inteligentes, que é isso. A inovação, às vezes as pessoas acham que precisam de algo muito fora da caixinha, né? Ou de muito custo, de altíssimo custo, ou que eu vou precisar de muito pessoal para desenvolver, e não. As coisas elas podem ser mais simples, para não ter que justamente, eu adoro esse termo que é digitalizar a burocracia, porque quando a gente fala do serviço público, já vem essa imagem, né? Eu sempre falo, são 2 coisas que falou de serviço público, vem na minha cabeça. O arquivo suspenso, aquele barulho de abrir a pasta, a gaveta do arquivo suspenso, e aqueles ventiladores de chão, né? Aqueles que tem aquele pé grandão. Aquilo ali é uma cara do que a grande família já falava, né? Onde trabalhava o Linneu, o pai da grande família, na repartição pública. E hoje não é mais isso. Né? Hoje é tudo mais moderno, mais ágil, se o gestor assim quiser, e precisa ser feito isso. E aí nós tivemos essa experiência do Inova, que foi um dia inteiro de painéis das mais várias áreas possíveis e imagináveis falando sobre inovação. E depois nós tivemos o InovaCast, que já fica aqui o convite para quem está nos assistindo pelo YouTube, inclusive, para acompanhar toda a nossa série do InovaCast com entrevistas sobre inovação para as cidades. É um produto voltado para gestores públicos, mas que serve para todo mundo, com dicas de planejamento, com dicas de inovação, com dicas do que fazer. É realmente um to-do list que a gente vai fazendo ali, com a opinião de quem está no assunto, com a opinião de quem está trabalhando em cima desse tema. Então, já deixo aqui mais uma vez os meus parabéns, doutora Letícia, pela iniciativa. Fico tão feliz de ter participado disso, né, desde o início. E acaba virando referência. Né? Eu fico muito feliz quando vejo nas redes sociais da doutora ou do Ministério Público de Contas a doutora viajando, fazendo palestras sobre isso, mostrando esse know-how que foi adquirido e que não vai parar. É isso, né?
É isso mesmo. O que nós vimos, né? O Brasil, ele avançou muito em termos de legislação, que eram obstáculos ali. A ausência de legislação era apontada por alguns como uma dificuldade para a inovação da gestão pública, né? Hoje nós vencemos esses obstáculos. Nós temos legislação suficiente para amparar o gestor que quer inovar. Agora tem um segundo obstáculo, né? Além do medo do controle, esse aí já está superado, espero eu. Bom, pelo menos estamos tratando do tema para isso. Mas um outro fator agora é a cultura. Nós precisamos mudar a cultura. Então, o gestor público costuma ter um perfil um pouquinho mais conservador, tem medo do risco, quer fazer também as coisas com segurança e responsabilidade. Nós entendemos isso. Mas para mudar a cultura, nós precisamos tocar no assunto. Então, o Inova, ele foi justo isso, uma tentativa de juntar todos os atores envolvidos nesse processo, poder público, órgãos de controle, e a iniciativa privada, o SEBRAE, a Fiesp, a academia também, a GV estava ali representada. Então, levando todos os atores para tentar ali representar o ecossistema perfeito para que a inovação aconteça. Essa foi a ideia e nós continuamos agora o processo. Não adianta tocar. Para mudar a cultura, nós precisamos continuar nesse processo, né? E falando do assunto, levando, trazendo os medos, as dificuldades, e dividindo e provocando. Nós temos que abrir realmente as oportunidades para que as pessoas entendam, porque nós somos duas vezes aqui de medo, né? de receio, de preocupação, mas é o que é o desconhecido. E enquanto é desconhecido, vai haver esse medo e essa preocupação. Então, aguardem novidades, né? Eu estou muito feliz de dividir já palco, inclusive, né, com a doutora Letícia, falando de inovação. Obrigado pela oportunidade de que eu pudesse falar sobre esse assunto também, que é um assunto que eu gosto tanto. Eu acho que nós precisamos sempre pensar diferente. Então fica o convite aqui para você acompanhar o que estamos falando sobre inovação também dentro do nosso Tribunal de Contas, dentro do Ministério Público de Contas. Eu queria falar também, doutora Letícia, sobre esse momento que estamos vivendo, 100 anos do nosso tribunal. A senhora participou de todas as nossas festividades, temos ainda muito mais coisas para acontecer até o final do ano. Como é que fica esse sentimento de estar neste período, né? E o Ministério Público de Contas sendo, podemos dizer assim, esse organismo mais jovem dentro da história do tribunal, né? Um tribunal que faz 100, um Ministério Público de Contas que faz 12, né? Como é que é estar aqui, participar disso e desse amadurecimento do próprio Ministério Público de Contas, cada vez mais forte dentro das suas ações, para os próximos 100 anos do tribunal, que talvez nós não estejamos aqui? Bom, se não inventarem nenhuma tecnologia nova, alguma forma de viabilizar a nossa existência, se é que vale a pena, aí vale também reflexão para uma outra uma oportunidade. Coisa mais filosófica até. Mas, bom, para mim é uma alegria, uma honra estar participando e representando os meus colegas nessas oportunidades, né? Eu sempre deixo isso claro. Hoje eu estou aqui e tenho esse privilégio de representá-los, espero representá-los da melhor forma. Mas para mim é uma alegria, tem sido uma oportunidade. Nós fazemos parte dessa história há 12 anos. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa. Tenho muito amor pelo tribunal, que nos abraçou, nos acolheu. É a nossa casa, né? E até esses projetos todos que nós mencionamos de inovação não iriam para frente sem o apoio incondicional da casa, sem todo o suporte. Então, para mim é uma alegria, uma honra estar vivenciando e agora estar à frente da minha instituição, do órgão que eu represento nesse momento tão importante dessa história. Agora, olhando essa carreira sua, né, doutora, que eu anunciei aqui no começo, um pouquinho por onde passou, o que já fez, vivendo essa experiência de estar numa casa centenária, porque 100 anos não são 100 dias e não se completa 100 anos à toa, num mundo onde tudo é tão, né, efêmero. O que a gente pensa para o futuro? O que a gente pensa lá para frente, né? A doutora Letícia, que também é mãe, que também pensa, sabe que né, os filhos vão crescendo, as coisas vão mudando. O que a gente pode mirar da nossa atuação para o futuro? Bom, eu sou muito otimista em relação ao futuro. Eu acho que nós estamos num processo de construção, né? Nós planejamos hoje, né, o amanhã. Eu acho que os passos que nós estamos dando são muito importantes, muito consistentes. Hoje nós temos um planejamento estratégico que tem sido seguido à risca, tanto no Ministério Público de Contas como no Tribunal, que é um norte e um norte muito bem pautado.
Eu espero coisas grandes do tribunal, eu tenho certeza que vai se manter como essa instituição forte e acho que nós estamos no caminho certo, plantando hoje sementes que nós talvez não colhamos esses frutos, mas tenho certeza que nós estamos fazendo parte de um processo e que deixaremos também, espero, né, contribuir, e todos nós aqui, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo para deixar algo bom para aqueles que virão. E planejamento vai ser sempre a palavra? Eu acho que o planejamento é o segredo para tudo na vida, né? Inclusive para essa nossa atuação profissional. A gente não chega a lugar nenhum se a gente não sabe para onde está indo, né? Então tem que se planejar. Só improvisar não tem condição. Só improvisar, né? não dá. Tem coisa muito séria para improvisar, né? E para quem quiser mais informações, o site do MPC, o pessoal pode ter mais informações, saber qual que é a atuação. Pode vir aqui, né, doutora Letícia? Esse convite que eu gostaria que a senhora fizesse para o nosso público, os jurisdicionados que nos acompanham, que tem muitos que nos acompanham, às vezes ainda tem dúvidas sobre a atuação mesmo do MPC. Com certeza. Como é que fica? Faz esse convite para a gente, para quem quiser. O Ministério Público de Contas, ele é um fiscal da lei, em nome da sociedade. Nós representamos os interesses da sociedade nos processos em que atuamos. Por isso somos imparciais, a gente tem liberdade no processo. O nosso interesse é isso, atuar em nome do interesse do titular do poder, que é o povo. Então, as nossas portas estão abertas, os nossos canais de contato são simples, um Google, mpc.sp, vão nos achar com muita facilidade. Ali tem todo o material, tem o trabalho, nossa carta de serviços, uma apostila muito simples, com todas as informações também sobre a nossa atuação. Além disso, nós temos nosso Instagram, né, e também nosso canal do YouTube. E é isso, eu acho que... Mas as portas estão abertas e nós fomentamos e facilitamos, inclusive, o controle social. Nos encontrar é muito fácil. E são 9 procuradores que atuam? 9 procuradores, 9 procuradores... É uma carga alta de trabalho. Alta. Então, temos, dentre os 9, a Procuradoria-Geral e 8 procuradorias. 8 procuradorias. É uma estrutura grande... se a gente fala assim, são 9 procuradores, mas o volume de processo é absurdo. Só para ter uma ideia, no ano passado, quase 28 mil processos saíram do Ministério Público de Contas por meio dessas 8 procuradorias. 28 mil. Isso sem contar as representações que nós recebemos, as denúncias. Nós recebemos diariamente uma quantidade muito grande de denúncia. Isso não está nesse cômputo de quase 28 mil. Na verdade, foi 27.700 e alguma coisa. Mas quase 28 mil processos no ano passado. E nós recebemos uma quantidade muito grande também de representações, de denúncias. E isso essa análise prévia é feita pela Procuradoria-Geral. Então, uma quantidade muito grande de processos. E tem isso, as denúncias, elas chegam, o Ministério Público é esse canal para receber as denúncias e aí vai direto para a Procuradoria-Geral. Isso. Na verdade, nós temos, inclusive no nosso site, tem um campo de denúncia específico, pode ser feita, inclusive, anonimamente. Sim. Né? Tudo isso é direcionado, tem uma equipe para fazer essa triagem, mas todos que nos procuram têm uma resposta. Puxa vida, esse é um fato importante para se atentar. Uma carga de praticamente, vou chutar 4 mil processos por procuradoria e além das denúncias que são analisadas uma a uma, não fica nada para trás. Nada para trás. Poxa vida, parece ter um batalhão de gente, mas não. Quem está lá realmente porque quer estar lá, que quer fazer a diferença e fortalecer o nome do MPC, que é uma instituição aqui em São Paulo tão jovem, mas já tão marcante. Doutora Letícia, leve o nosso abraço aos seus colegas, a todos do Ministério Público, servidores, todos que estão aqui, são os nossos colegas de prédio. Nós estamos sempre, é muito legal esse convívio, mas reforço isso, né, em seu nome, que está brilhantemente, né, à frente aí da Procuradoria-Geral, rodando o Estado, participando dos eventos, dando palestras, mostrando que serviço mesmo. Estamos aqui para servir e é muito satisfatório poder ver profissionais de altíssima qualidade servindo de uma maneira com altíssima qualidade a população paulista. Obrigado e espero que volte aqui mais vezes. Fernando, eu que agradeço também, você é sempre tão generoso nas palavras. Muito obrigada. Eu tenho também você agora um amigo. Tem sido um privilégio para mim também rodar o Estado ao seu lado e com toda a equipe que está aqui nos bastidores. Então, eu que agradeço pela oportunidade e nós ali estamos sempre à disposição. Obrigada. Cansativo, é distante, é longo, mas é uma missão. É uma missão e quando a gente faz o que a gente gosta, fica mais leve. Exatamente. E com pessoas que tornam isso ainda mais fácil do nosso lado,
melhor ainda. Muito obrigado uma vez mais. Obrigada. E para você que me acompanhou até aqui, fica o meu agradecimento e o convite para que na próxima edição do programa Controle Externo a gente esteja junto uma vez mais. Quer saber um pouquinho mais sobre a nossa atuação, o que fazemos aqui? www.tce.sp.gov.br e também estamos em todas as redes sociais. Até a próxima edição.